Agora a gente vai trazer imagens e vídeos de algo inédito. Quer dizer, eles já mostraram, mas a gente nunca mostrou aqui. Eu tenho certeza que boa parte da audiência também não teve contato com relação a isso ainda. Então, isso faz parte das pesquisas que vocês fizeram na Amazônia, certo? Que vocês encontraram crânios alienígenas. Peraí, a gente vai mostrar as fotos ainda antes do que eu tinha prometido. E depois nós vamos nessa pro crânio. Então tá bom, então mostra as fotos, mostra as fotos lá primeiro. Vamos, então. Primeiro as fotos que todo mundo ficou no celular, meio ali, ó, full screen, sem nheco-nheco. Colocou ali. Mas bota nossas fotos aqui do lado. Volta lá. Não, bota aquele lá que você botou os quatro. Isso aí. Então tá, então essa é a foto original. Se vocês repararem bem, tem ali uma árvore, tem uma árvore com galho mais claro, e aí dá pra ver claramente que tem uma silhueta de uma figura ali, tem um rosto, parece até que tá meio escondido. Aí eles fizeram ali, botaram um contraste. Pode até pedir pro Gabriel dar um zoom na foto natural aí, essa é a mesmo. Foto, pode dar, aquele zoom brutão no meio ali. Isso. Vai. Centraliza agora ali. Só dá uma descidinha. Isso. Vai mais um pouquinho pra baixo. Aí, mais um pouquinho pra baixo. Mais. Tá pegando a cabeça bem no topete dele ali, ó. Aí. Ali. Tudo bom. Isso. Dá pra ver direitinho. Dá pra notar aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui. Parece que ele tá meio assim, ó. Isso. Olhando assim. Camuflado também com a natureza. E aí, eles colocaram ali um contraste na foto pra melhorar a percepção ali. A silhueta. Pode colocar. Isso. Aí tá ali. A imagem alterada, né, claramente, mas a mesma, né, só o contraste. E dá pra ver claramente ali este ser. Eu vi, na verdade, eu até acho que a outra imagem tá melhor. Essa melhor, daí. Não, essa é uma imagem mais... Essa tá boa, dá pra ver bem, ó, dá pra ver o olho, meio que... Bom, assim, é uma figura humanoide pra mim. Sim, esse, gente, é o Idibel. Esse é o Idibel, esse é o Bilu, tá? Então, se o pessoal eu queria ver o Bilu, esse é o Bilu. É claro, ele pode aparecer com outras formas diferentes, mas quando eu falei que eu vi de uma maneira, foi muito parecida com essa daí. Muito parecido mesmo. Tô bom. Tá, então todo mundo viu bem visto agora, ficou muito legal. Vamos ver agora os vídeos e explica pra gente o que é isso, pode colocar na tela. Vai pausando e só toma cuidado com o som, tá, Gabriel? Bom, nosso presidente Urandi e a Fernanda, no ano passado, eles tiveram essa expedição na Amazônia, continuando as pesquisas de Ratanabá, das quadras de Ratanabá, próximo àquela região, e encontraram uma galeria, uma caverna, e surpreendentemente se depararam com crânios com um formato completamente diferente, grandes, enormes, muito parecidos com crânios daquelas imagens Anunnaki e Néfilins que a gente encontra em imagens antigas, esculturas e até na internet. E crânios deformados também. Aparentemente, esses seres vieram a morrer dentro dessas cavernas, talvez fugindo de algum cataclismo, alguma situação emergencial. E essa ossada foi encontrada. São muitos esqueletos, tá? Isso nós vamos apresentar depois, com mais detalhes para vocês, nos canais oficiais de Dáquila, nas próximas etapas da pesquisa. Mas foram encontrados também artefatos, esferas, outros artefatos diferenciados, mas o mais impressionante foi esse crânio. Vocês vão perceber em detalhe agora, essa parte mais comprida seria o crânio. Essa é um crânio deformado, de um outro tipo de ser, talvez. E aí, com mais detalhes, dá para ver melhor. Dá uma pausa aí você vê perfeitamente o orifício dos olhos, do nariz na ponta ali, ó. E o crânio, na horizontal, olha o tamanho do crânio. Alongado, né? Gente, isso é a prova contundente. Um alien. Como é que... lembra o Alien. Exatamente. É que aquele Alien é um ser, assim, digamos, a criação dele é para ser o Alien do cinema, né? Sim. O Alien. E o mais impressionante é para ser o mais ameaçador possível. É, né, que não é só um crânio, são dezenas. E nós vamos apresentar isso no momento certo, até para poder ser feitos toda a análise laboratorial, né? Porque muitos vão achar que isso aqui é fake.
Então... teve gente que teve a cara dura de falar com a gente que esses crânios aí são como o pessoal do México, não sei se vocês já estiveram no México, que eles colocam aquelas coisinhas pra cabeça, né? Mas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, chega a ser ofensivo você escutar. Mas é impressionante. Parece um bacê esse crânio. Aparentemente aí, 8 metros no mínimo de altura, né? Um ser desse. Agora tem um detalhe muito interessante. Em uma das cavernas, não sei se é nessa ou se foi numa outra que tinha muitos crânios, tinham também esqueletos de mulheres. E o que a gente conseguiu pesquisar nas tabuletas de argila sumérias, né? Até fiz um artigo sobre isso. Eles falam de um momento que os Anunnaki, né? Anunnaki não era uma raça só, né? Deixa claro que Anunnaki, aqueles que vieram dos céus, tinham grupos distintos ali. Teve um momento que eles se separaram com objetivos diferentes. E ali eles começaram aquela guerra que foi chamada de Guerra dos Mundos, né? Porque a gente vê lá dos Vimanas, de tudo, tem a ver com essa Guerra dos Mundos. Nessa Guerra dos Mundos, um grupo de Anunnaki se juntou com um grupo de guerreiras mulheres, que é as chamadas Amazonas, e o outro grupo de Anunnaki com outras raças. Foram várias raças que se juntaram de um lado e de outro e que guerrearam. E houve um ataque no grupo de Anunnaki que estavam com mulheres, que estavam em cavernas na região amazônica. Então nós estamos verificando se isso aí comprova o que essas tabuletas de argila sumérias narram sobre essa guerra, esses fatos. É isso que a gente vai verificar também, se tem uma comprovação científica em cima da tabuleta. Que aí a gente vai estar validando algo que muita gente fala que é ficção científica. Né? Mas aí, onde exatamente estavam esses crânios? Vocês coletaram os crânios? Ainda não. Eles estão em local preservado, realmente para proteger a descoberta. Mesma caverna, tá tudo igual. Sim, Dáquila vai revelar com exclusividade no momento certo. Estamos esperando o momento propício, porque isso tem a ver com a sequência de Ratanabá. Porque é bem próximo lá das quadras, tá? Então, é bem polêmico. Isso vai ser assim... Como que os acadêmicos vão explicar isso? Como é que os geneticistas vão explicar? Não adianta vir com um papo de amarrou o crânio para fazer... Não, já sabemos que isso aí é balela, né? Então, assim, a evidência Anunnaki de outras raças aqui é simples. É só fazer o exame laboratorial do DNA desses esqueletos. Nós vamos descobrir coisas fantásticas. E nós sabemos que pode existir uma resistência, né, por parte dos acadêmicos, dos cientistas, com relação a isso. Mas contra fatos e artefatos não tem como você negar a veracidade, né? Então... só interromper rapidamente, essa história dessas tribos indígenas que alongavam o crânio é justamente por conta da influência do contato com esses seres. Eles estavam tentando imitar a fisionomia, tentando deformar o próprio crânio. Exatamente. A partir das crianças. E até tem aquelas outras tribos que ficavam com o pescoço, sim. Gigante. Se você tirar as molas, quebra até o pescoço que não se sustenta. Eu queria explicar uma coisa que é o seguinte: quando o pessoal fala assim, mas a ciência tradicional não apoia esse tipo de coisa. Gente, vamos entender uma coisa. Existe um sistema para que a humanidade não saiba a verdade. Porque se isso não fosse verdade, esse sistema, né, as pessoas que inventaram energia livre, que descobriram várias coisas, não teriam sido apagadas da história, não teriam suicidado, né, quase todas, uma semana depois que descobriram, que iam mostrar as coisas. Então, assim, existe um processo para você queimar, né, essas informações. Então, dentro desse processo, as religiões fazem parte de um controle das informações também. As universidades também fazem parte de um controle dessas informações. Os órgãos que financiam essas universidades fazem parte dessas famílias mais ricas do mundo. O que eu estou falando aqui é o básico, gente, que todo mundo sabe, qualquer pesquisa no Google, vocês vão encontrar isso. Né? Então, alguém vir com o argumento de a universidade não aprovou isso, é óbvio que não vai aprovar se não for do interesse deles, né, colocar esse tipo de informação que coloca em questão tudo. Então, é por isso que o momento de apresentar essas coisas tem que ser muito cuidadoso e tem que ser bem escancarado, para que não tenha maneira de se refutar e não se tenha maneira de impedir que a informação seja propagada. Porque quando não é de interesse de que aquilo se chegue até a população, eles sempre vão dar um jeito de não deixar chegar. Né? Tivemos diversas pessoas que fizeram coisas fantásticas ao longo da história e ninguém sabe sobre elas hoje. Tem vários textos aí no passado da vida de pessoas que fizeram coisas maravilhosas pela humanidade e elas se transformaram em bandidos e as pessoas que fizeram as coisas erradas, porque inverteram os valores. Então a gente tem que ter essa análise também. Não é porque a universidade não aprovou aquilo que quer dizer, então, que não é verdade. Né? A egiptologia, por exemplo, é uma ciência que foi criada
para fabricar mentira, para manter o controle de uma análise errada dos hieróglifos. Porque se você for no Egito e conversar com o pessoal das tribos lá antigas, né, os quemicianos lá mais antigos, eles têm uma leitura dos hieróglifos completamente diferente e que bate com as tabuletas de argila sumérias. Então, assim, por que a egiptologia, que são os que estudam aquilo, o deles não funciona? A tabuleta lá que tinha os hieróglifos interessantes foi quebrada, eles falam que foi vandalizada, desapareceu, né? Não é um acaso. Então existe aí um processo para esconder as informações. Então justificar que o egiptólogo não concordou, isso não quer dizer que seja falso. Pelo contrário, né? Quando eles estão tentando esconder alguma informação, é que é interessante mesmo de você buscar que informação é essa, porque ela deve ser relevante. Me diz uma coisa só, pode voltar um pouquinho mais? Mostra aquela imagem do crânio bem evidente. Quando vocês encontram, então, um sítio arqueológico como esse, qual que é o procedimento que deve ser feito? É não perturbar o local, não mexer em nada? A gente não pode perturbar e mexer em nada, porque se a gente chega e mexe no sítio arqueológico, além da gente causar um problema no sítio, a gente arrumou também um problema com o IFAM. Né? Então a gente não pode chegar e tirar as coisas do lugar, porque vocês não pegaram com a mão ali e mostraram, porque primeiro que você vai teria que estudar tudo ali ao redor, pode ter coisas que você vai estragar o sítio arqueológico ali simplesmente pegando, né? E outra coisa que a gente não pode sair retirando as coisas dos locais assim, né? Nós trabalhamos dentro aí da... Por isso a pessoa perguntou, por que as pesquisas de Ratanabá não avançam mais rapidamente? Porque nós dependemos de autorizações para tudo. E quando não é de interesse que nos autorizem a avançar mais uma etapa, né, para soltar informação, vão tentar retardar, né, o fato da gente conseguir avançar. Então a gente é muito respeitoso nesse sentido, né? Por isso não pode sair mexendo, tirando lugar, pegando, não. Tá, do que vocês fazem então? Vocês chegaram nessa caverna. E aí, qual a primeira coisa? Comunicar quem? Filma, cataloga. Essa parte dos detalhes aí eu não posso falar, eu não faço parte, né? Nós não fazemos parte, nenhum de nós dois, da equipe direta ali que foi em loco, em campo, né? Aí as pessoas mais indicadas aí para falar seria o presidente Urandir, a Fernanda Lima, né, que é a diretora da pesquisa de Ratanabá, ou o Saulo e a Nath, que são os arqueólogos, né, ligados a essa pesquisa. Então, assim, eles podem falar, a gente não tem como dar detalhes sobre isso, que a gente poderia acabar trazendo mais confusão do que esclarecimento. Mas podemos adiantar que tudo está sendo feito dentro das regras, das leis, né? Dáquila em nenhum momento vai bater de frente contra nenhum tipo de organização, o governo, enfim, a própria IFAM. Sempre vai buscar parceria nas pesquisas. Nós sempre vamos buscar fazer as coisas da forma correta. Como muitos tentam dizer que Dáquila fazem as coisas de forma mentirosa, na verdade isso não procede. São pessoas que tentam atacar o grupo, né? Tentam difamar sem fundamento. Inclusive muitos acadêmicos e youtubers, né, que se acham cientistas e donos da verdade, acabam atacando, difamando o Urandir, Dáquila, os pesquisadores, e as revelações que são trazidas sem nenhum fundamento, sem nenhuma pesquisa a campo. Ninguém sai de casa e adora fazer vídeo, né, para simplesmente atacar. Isso não é uma postura... Eu nunca pôs o pé na Amazônia e fala, não, aquilo ali não é verdade, mas nunca saiu de casa, né? É cientista do YouTube. Mas muito sacana, né? Me diz uma coisa, qual que seriam as próximas revelações aí de vocês, os próximos trabalhos? Pode voltar a gente aqui normal. Bom, a pesquisa de Ratanabá vai avançar bastante ainda. Nem começou, na verdade. O que precisa ser mostrado, né, e revelado é algo incrível. A biblioteca que existe em Ratanabá, as construções que estão soterradas lá. Só que tudo isso demanda tempo. Então nós estamos seguindo, como eu acabei de dizer, né, toda a agenda e respeitando, né, a burocracia da nação, do governo, para que a gente faça tudo da forma correta. Então, com certeza, as coisas estão caminhando muito bem, né, não estamos preocupados. E o objetivo principal é trazer a informação, entender o nosso passado, porque a gente entendendo as antigas civilizações aqui na América do Sul, Ratanabá, os Murius e o legado, a herança que foi deixada para os brasileiros e para o mundo aqui, não só o conhecimento, mas as tecnologias e tudo aquilo que diz respeito à evolução humana vai ser assim muito acelerada. Nós vamos ter muitos benefícios em termos de prosperidade, saúde, conhecimento, algo que nunca vimos antes na história. Então, é prioridade, sim, a pesquisa de Ratanabá. Não é mais prioridade para nós ficar falando muito de ET, né, como muitos dizem aí.
Nós temos sim a parceria, eles sempre deram todo o suporte para nós, para as pesquisas, e eles mesmos dizem, o importante do trabalho de vocês, de Dáquila, é levar benefícios para a humanidade, e nós estamos aqui para colaborar em parceria, trazer todo o suporte, fazer a assessoria que vocês precisam para que essas coisas sejam levadas para a população. Na área da saúde, genética, prolongamento da vida, é um dos focos principais nossos de Dáquila hoje. Porque sem saúde você não faz nada, você não evolui, né? Tecnologias inovadoras. Acabamos de lançar o carro voador de Dáquila, né? Então vai ser um sucesso aí, entre outras tecnologias que virão ligados à energia, ligados a toda a parte da saúde também. Então, assim, nós estamos avançando bastante e com o objetivo de agregar, né, parceiros. Dáquila tem uma postura neutra com relação à política, com relação a movimentos sociais, porque a gente busca parceria com todos, sem distinção, sem julgamento de lado A, lado B. Nós estamos sempre buscando o melhor para que a evolução aconteça. Então, a parceria com os nossos amigos é consequência desse objetivo, desse compromisso que nós temos e que todos nós que estamos aqui assistindo hoje temos, de uma certa forma. Porque todos nós temos uma missão. Temos lá dentro de nós o sentimento que temos que fazer alguma coisa de bem, não é? Como vocês fazem aqui, nesse trabalho maravilhoso de propagação, de divulgação de conhecimentos, de mensagens, de informações, para todos que estão despertando. Dáquila anda em paralelo, em parceria com pessoas assim também, justamente porque o momento é propício. Nós estamos num momento que as pessoas estão despertando e buscando conhecimento. Nosso amigo Idibel disse lá atrás, na câmera das emissoras de televisão, perguntaram a ele, qual a sua mensagem para a Terra? Em vez de ele canalizar ali uma mensagem cósmica do amor, ele falou, busquem o conhecimento. Ou seja, vocês estão sendo enganados, vocês estão envoltos de mentiras, de manipulações, vocês estão sendo escravizados por esse sistema. Busquem a verdade, conheçam a vida de vocês, conheçam tudo que está oculto, porque assim nós vamos nos libertar dessa prisão que vivemos aqui, né? Tem uma questão que é as pessoas têm muito medo, né? Todo mundo tem muito medo. A gente é conduzido pelo medo na sociedade de uma certa maneira e freia os nossos processos aí de desenvolvimento. E nisso as pessoas que nem conhecem os trabalhos uns dos outros, elas já na defensiva querem criticar, atacar, têm receio de serem enganados e tudo mais, né? Vocês aqui no programa, por exemplo, recebem pessoas das mais diversas linhas de pensamento, vocês conseguem ver a perspectiva de diversas pessoas diferentes. Algumas são inclusivas com outras linhas, outras nem tanto, né? São um pouco mais radicais. Mas, na verdade, gente, é que se todos nós olhássemos para os grupos que estão buscando trazer coisas que podem trazer conhecimento para a humanidade, né? O nosso objetivo, por exemplo, a gente vai ter a nossa parte, né? Já estamos trabalhando nisso, o laboratório de genética, para trazer informações que possam somar na área da saúde. Que prejuízo que isso vai trazer para uma população? Nenhum. Né, descobrir riquezas, artefatos, aí no caso do Brasil, coisas que possam enriquecer o país, ajudar o país a ter uma visão da história, né, mudar a concepção da humanidade sobre o que aconteceu, entender mais de si mesmo para poder melhor se conduzir. Isso é melhor para todos nós. O medo desconhecido das pessoas, eu tenho medo, eu já estou satisfeito com a minha vidinha aqui nesse quadrado, então eu tenho medo de qualquer coisa que quebre a minha visão religiosa, a minha visão dos governos, a minha visão... Gente, são coisas para a gente crescer, para a gente evoluir, para melhorar, não é para causar o caos, não é para trazer confusão, porque se fosse para causar o caos, como a gente falou agora há pouco, se eles simplesmente apareceriam na rua de todas as cidades, a gente teria o caos instalado. Se existe tanto cuidado com a gente, né, nas mensagens, pedindo para a gente ser paciente, para a gente ter nobreza, para saber cuidar uns dos outros, para pensar no bem do outro, e aí as tecnologias para trazerem dignidade para a humanidade, para trazer conforto para a humanidade, não é para a gente, é para a humanidade. Tudo que a gente está criando, a gente está compartilhando, né? O que a gente vai achando, a gente vai compartilhando. Por que vocês não compartilham mais? Porque a gente sabe que tem muitos que têm medo e que estragariam, né, sabotariam esse processo nessa etapa. Mas o objetivo é ir compartilhando coisas que vão somando para a humanidade sempre. E somando com outros grupos, né? Não tem que dizer só a gente, é só a gente. Não, não existe essa de só a gente.
Todo mundo que está somando, peraí, a gente descobriu isso, o outro descobriu aquilo, vamos somar informação, vamos trocar informação, vamos compartilhar. Não é uma coisa de um grupinho fechado, que só quem está naquele círculo menor vai ter acesso. É uma coisa de coisas para a gente passar para a população, né? Para compartilhar com todos, é para todos nós. Então não tem sentido, né? As pessoas que ficam assim, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Não importa pra gente se você acredita em ET, se não acredita, se o nome dele é Bilu, se é Idibel. Não é isso que importa pra gente. O que importa é que a gente consiga deixar um legado para a humanidade, assim como muitos outros grupos, a gente gostaria que eles também tivessem o direito de deixar esse legado. Porque é isso que faz a diferença para as pessoas. Não é saber se um Anunnaki fazia xixi de pé ou sentado, isso não faz diferença nenhuma, né? Se Jesus Cristo nasceu foi em Belém mesmo ou se não foi, não faz diferença nenhuma hoje isso pra gente, né? O que faz diferença hoje é cada um de nós, a gente fazer a diferença. Primeiro na nossa vida, né? Porque não adianta a gente querer salvar o mundo se a gente não salva a gente mesmo primeiro. Né? Se a gente não é uma contribuição de verdade para a gente mesmo, a gente não tem como contribuir para o mundo. Então todo mundo buscar um equilíbrio, todo mundo buscar um estado de paz, todo mundo buscar um estado para somar uns com os outros. E nesse sentido, eu queria até aproveitar e agradecer o programa de vocês, não só por nós, por a gente já ter tido a oportunidade de estar aqui, né? No caso do Rafa é a 4ª vez, o meu é a 3ª, mas por todos os outros que vieram, porque eu já assisti o programa de vocês várias vezes e eu já vi muita gente falar muitas coisas legais e que somaram nas minhas pesquisas. Mesmo algum que falou uma coisa que era contrário da minha pesquisa, que me fez colocar a pesquisa em questão, falar é isso, confirmo ou não. Então, o que vocês fazem aqui, né, dando oportunidade a todo mundo de expressar, e as pessoas que estão assistindo, né, o meu convite às pessoas que estão assistindo é assistam com mais neutralidade aquilo que vocês não conhecem ainda, né, tentem ver o que pode somar em cada programa que é feito aqui, né, vocês não têm que escolher uma linha em detrimento de outras, né, se elas podem se somar em muitos pontos. Eu acho que isso é o mais importante nas pesquisas, que a gente possa somar, não é uma competição de eu tenho a verdade, então o outro não tem, né, a verdade pode ter muitas facetas ou muitas perspectivas se cada um olha de um ângulo diferente. O importante é que elas se somem para que a gente traga algo maior para a humanidade e para todos nós, né?